entrevista ao repórter Tiago Petenucci, o vereador Capitão Neves fala sobre o seu trabalho parlamentar e as conquistas na área da saúde para Tupã por meio das suas parcerias com deputados estaduais e federais. Acompanhe. Emendas parlamentares que somam mais de R$500 mil foram destinadas ao setor da saúde após indicações do vereador Capitão Neves. São recursos encaminhados por deputados estaduais e também um deputado federal. Bem, nós temos aqui feito um trabalho na linha de frente nesse processo dessa pandemia muito perigoso, então nós trabalhamos para que as nossas emendas parlamentares que solicitamos pudessem vir nesse período tão necessário para a nossa cidade. Um exemplo, nós temos 100 mil que foi compra de tablet para os agentes comunitários, o material já foi comprado, está na Secretaria da Saúde, está agora no início de junho, nós vamos fazer a entrega que vai ter roteadores para entregar para o agente comunitário e assim ele poder cumprir bem esse trabalho. Nós também tivemos aí uma emenda parlamentar de 50 mil que já está depositado no Fundo Municipal de Saúde do deputado Júnior Bozella. Tendo em vista, nós temos trabalhado nas últimas eleições, graças ao apoio e ao trabalho político que fizemos junto com o nosso amigo Olmo, que é o assessor, que foi atirador nosso, falou com o deputado e a cidade de Tupã recebeu os 50 mil. Também recebemos do deputado Ricardo Madalena, que ano passado tinha uma emenda de infraestrutura e conseguimos reverter essa situação para que ela fosse voltada ao Fundo Municipal da Saúde, R$180 mil de custeio, que será aplicado no Fundo Municipal da Saúde, na parte de insumos, nesse momento, ou seja, comprar o material para a barreira sanitária, comprar tudo o que é necessário. Esse é o trabalho político que fizemos. E, finalizando, tivemos aqui a emenda do nosso deputado estadual, Tenente Coimbra, que não teve voto em Tupã. Eu já até falei aqui que nós tínhamos sido agraciados e agora o dinheiro está depositado no Fundo Municipal da Saúde. Inclusive, segunda-feira deve estar indo o projeto para a Câmara para a gente aprovar e normatizar, ou seja, em torno de R$530 mil, todo o dinheiro depositado. Não é que vai vir, que estamos esperando, que deverá chegar. São dinheiro depositado, utilizado para combater a pandemia, é o trabalho político que fizemos, e temos que agradecer aos deputados, né? O ex-deputado Júnior Pilante, o deputado Júnior Bozella, o deputado Ricardo Madalena e o deputado Tenente Coimbra, ou seja, o vereador Capitão Neves não tem um deputado, o vereador Capitão Neves tem o eleitor. O deputado e o vereador é do cidadão. Então, esse é o trabalho político que fazemos e temos que falar isso para a comunidade, que além das outras atividades que realizamos, nós conseguimos e temos a satisfação de dizer que o dinheiro está depositado no Fundo Municipal de Saúde para que a Prefeitura utilize naquilo que é melhor. Afinal de contas, nesses 645 municípios do estado de São Paulo, apenas 3 estão com o comércio aberto e Tupã está entre eles e nós temos mantido o controle da pandemia graças ao trabalho político que todos os vereadores fazem e que o vereador Capitão Neves também tem feito. Nesse momento de pandemia em que os hospitais precisam de apoio e de recursos, a gente vê a importância do trabalho do legislador, seja vereador, deputado estadual, deputado federal, junto ao governo do estado, junto à União, para trazer os recursos que a cidade precisa. Nós estamos enfrentando essa pandemia com uma tranquilidade no atendimento da saúde. As pessoas que passam por algum problema tem o atendimento de saúde, o hospital à disposição, equipamentos, os locais adequados para serem atendidas e isso traz uma grande segurança, além de todo o trabalho que é feito de atendimento à saúde para Tupã e várias cidades da nossa região. Vamos agora a mais um boletim atualizado sobre o coronavírus em Tupã. E falando sobre ainda a questão do coronavírus, o programa de relaxamento da quarentena que foi anunciado pelo governo do estado colocou Tupã e região na fase 2. Alguns empresários reclamaram, queriam que a cidade e cidades da região já fosse para a fase 3, que é uma fase mais adiantada, onde a abertura é um pouco maior. Acompanhe. Mais um paciente suspeito de coronavírus teve resultado negativo para a doença em Tupã. Segundo o boletim divulgado na quarta-feira, o paciente estava em isolamento domiciliar. A Secretaria Municipal de Saúde também registrou 2 novos casos suspeitos, ambos em isolamento hospitalar. Com estes números, Tupã passa a registrar, até o momento, 68 notificações da doença, sendo 43 casos descartados. O boletim informa que há 12 casos suspeitos aguardando o resultado, sendo 5 em isolamento domiciliar, 4 em isolamento hospitalar,
1 em UTI, além de 1 óbito em investigação. Tupã conta ainda com 13 casos confirmados, com 1 óbito e 10 pacientes recuperados. Sobre o fim da quarentena, que colocou a região de Tupã e Marília na fase 2 de liberação, dirigentes da região não gostaram. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Pompeia, Rinaldo José Traschini, disse não entender por que regiões de Bauru e Presidente Prudente foram classificadas na fase 3 e a região de Marília não. Lembrando que o estado de São Paulo foi classificado em 5 fases, quando 15 atividades comerciais foram avaliadas e apontadas para liberação de acordo com as fases estipuladas por regiões administrativas. As cidades de Tupã e Pompeia, por fazerem parte da região administrativa de Marília, ficaram na fase 2, em que somente as atividades comerciais como imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércio e shopping center serão liberados a partir do dia 1º de junho, com os devidos cuidados de distanciamento e higienização. A mudança de fase será quinzenal, de acordo com o plano apresentado. Bom, essa foi uma determinação do governo do estado de acordo com as diretorias regionais de saúde e levou em conta alguns fatores, principalmente os casos de contaminação nas cidades e na região e outra, a possibilidade de atendimento, onde você tem hospitais, onde você tem condições de prestar um atendimento com mais rapidez, com mais hospitais, já foi para a fase 3. Tupã, Marília, outras cidades da região ainda têm uma deficiência, mesmo com toda a estrutura que possuem, e segundo o governo, devem começar pela fase 2, ou seja, daqui a 15 dias ocorre uma nova mudança, enquanto as regiões de Presidente Prudente e de Bauru já estão na fase 3, ou seja, quando a nossa região passar para a fase 3, eles vão para a próxima, que é a fase 4, onde a abertura é quase que completa. Mas o que é importante nesse período é calma e continuar seguindo as recomendações. Álcool em gel, o uso de máscara em todos os momentos e ter a paciência. Não sair de casa se não for preciso. Devagar nós vamos retomando. Esse ano é um ano para a gente ter paciência e chegar ao final do ano com uma boa saúde, organizar os municípios para que a gente possa, a partir do próximo ano, ter toda a energia para retomar o desenvolvimento que o nosso país precisa. Os jovens que completam 18 anos em 2020 precisam fazer o alistamento militar obrigatório até o final do mês de junho. Acompanhe. O Tiro de Guerra de Tupã informa que continua aberto o cadastramento para a seleção de novos recrutas. O Tiro de Guerra é uma unidade do Exército responsável pela formação de até 50 atiradores e cabos da reserva. Para integrar a unidade militar, jovens que completam 18 anos em 2020 precisam se alistar até o dia 30 de junho. O alistamento é de extrema importância para evitar o déficit no efetivo do tiro de guerra em 2021. O período de inscrições ocorre tradicionalmente de fevereiro a novembro e os escolhidos participam de atividades específicas das Forças Armadas em um período de 6 a 10 meses. Os critérios para recrutamento passam pela análise da capacidade física até aspectos morais e psicológicos dos alistados. Para se alistar, o jovem deve acessar o site www.alistamento.eb.mil.br ou comparecer a uma junta do Serviço Militar. Tendo em vista as restrições vivenciadas atualmente, o Ministério da Defesa aprimorou a ferramenta de alistamento online e quem conseguir realizar todo o processo pelo computador não precisa, nesta fase, comparecer à junta de serviço militar. Mesmo com uma série de mudanças, encerramento das atividades de delegacias do serviço militar, também tiros de guerra, que são convênios entre o Exército e entre os municípios fechando, o jovem continua obrigatório o alistamento militar. Completou 18 anos, faça o alistamento. Se completa nesse ano de 2020, seja no início, no meio ou no final do ano, tem que fazer o alistamento, mesmo que seja dispensado. Não pode passar por essa idade sem fazer o alistamento militar. E aí haverá a seleção e no próximo ano, aqueles que forem escolhidos estarão prestando o serviço militar. Aqueles que forem dispensados seguem a sua vida normalmente. Encerramos aqui mais uma edição do TV Câmara Informa. Lembramos, as sessões camarárias são transmitidas ao vivo todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite, pelo canal 34.3 Sinal Aberto, canal 10 da Cabonete e também pela internet no site da TV Câmara. Até amanhã.